Olá, sou a Jusilene Alckmin, sou advogada e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos novamente uma fera, profissional de primeira linha e uma grande amiga, Ângela Pensador. Sempre muito bom te rever aqui. Obrigada, Kenneth. Muito obrigada pelo convite em estar aqui com vocês e aqui com os internautas, falando um pouco com você. Perfeito. Ângela, conta um pouquinho dos nossos internautas, um pouquinho da sua trajetória profissional, que é extensa, vasta, e você tem uma contribuição muito grande na área de humanas, que você sempre gostou de gente, desde que você nasceu, e nós vamos focar bastante no seu novo desafio. Obrigada. Então, fica à vontade. Bem, como o Kennedy já disse, desde sempre eu sou apaixonada pelo desenvolvimento de pessoas, e desde que eu me conheço como profissional, eu atuo com gente. E principalmente nesse período pós-pandemia, da pandemia para cá, na verdade, eu tenho identificado o quanto que as pessoas têm sentido a necessidade de serem olhadas, ouvidas, cuidadas. Tanto que no período de pandemia nasceu a minha nova consultoria, que é a CDQC, a Cuidando de Quem Cuida. E nesse trabalho, a missão da minha empresa, que é muito conectada com a minha missão de vida, meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a melhorarem, a serem a sua melhor versão a cada dia, a partir de melhorarem a sua comunicação, as suas competências comportamentais, entrar em contato com a emoção e trabalharem melhor a sua autoliderança, para serem melhores na vida, nos seus relacionamentos e com esse senso de gratidão, pelo que nós temos e enquanto nós somos abençoados, a gente pode aprender com tudo que a gente vive nesse momento. Você falou uma coisa muito bonita, que é o propósito de vida, que em japonês chama Ikigai. Ikigai, sim. Que é onde, assim, aí você descobre por que você luta, o que te move. Sim. Então isso é bastante importante e parabéns, porque a grande maioria das pessoas, às vezes até o leito de morte não consegue entender qual foi o seu propósito de vida. E a grande maioria das pessoas passa pela vida como observador. Como observador você corre menos riscos, não é criticado, nada que você só viu. Agora, como participante, aí você é vidaça. Vem um monte de pedras, Então, a árvore que dá mais frutos é que leva mais predada, isso a natureza já mostra, mas assim, é mais gostoso. Ele mostra que a vida tem um propósito pelo qual a gente vale a pena lutar. Legal, muito bacana, fico muito feliz. E você continua nessa trajetória, Continuo, e você trouxe uma questão muito importante, que eu falava ontem num treinamento que eu estava facilitando, sobre a importância da gente se lançar, abrir esses espaços de novos aprendizados. Porque naquela chamada zona de conforto, na qual a gente fica como coadjuvante, fica mais confortável, mas a gente não avança. Não cria esse espaço do novo, do aprendizado. Não tem risco. A gente avança, não tem risco, mas eu estou ali como espectador da vida. Isso, exatamente. Perfeito. É como se estivesse assistindo televisão. É como assistir televisão. E a vida vai passando. E um dia talvez eu comece, sem dúvida. E é interessante que eu até fiz uma reflexão nesse curso ontem, com essa turma que eu estava conduzindo o trabalho, e foi interessante porque nós falávamos sobre o momento da finitude. Esse período que a gente vive, a gente não tem garantia de que amanhã a gente vai estar aqui. Exatamente. E aí eu gosto muito de trabalhar com perguntas, como você sabe, e eu falava para eles, se vocês soubessem que amanhã tudo acabou, qual seria a atitude de hoje? Considerando que a gente não tem garantia. Aí todo mundo ficou parado.
escutando, refletindo. E eu falei, e o que te impede de começar hoje, já que a gente não sabe se vai estar aqui amanhã? Isso. Aquele do tipo, você está vendo o primeiro dia do resto da sua vida. Bom, é importante, a gente precisa ter essas reflexões. Eu fui dar uma palestra numa escola de ensino público, né, o último ano de ensino médio. Sim. E aí, depois da palestra, o aluno falou assim, professor, mas como que a gente tem sucesso? Eu falei, você tem que ter PC. O que é? Você na bunda ela É verdade. É verdade, é só na ação que as coisas acontecem. Isso, é verdade. Legal, que legal. E o que você está, nesse novo projeto, o que continua te movendo, aí você fazendo novas pesquisas, aglutinando mais talentos, como está sendo isso? Eu tenho estudado muito, Kent. Recentemente eu dei algumas aulas e tenho aprendido muito sobre psicologia positiva. E eu tenho trazido e agregado muito esses novos conhecimentos aos meus projetos, a minha jornada de comunicação e autoliderança, porque eu gosto muito de trabalhar com grupo, você já me acompanhou Sim. em alguns momentos. E eu costumo dizer que mesmo nos meus processos de mentoria, eu faço mentoria individual, mas eu gosto muito da inteligência coletiva, de ativar a inteligência coletiva no grupo. Então, nessa mentoria que eu desenvolvi, que é a jornada de comunicação e autoliderança, eu tenho trazido a oportunidade das pessoas se apropriarem desse 1 mais 1 é mais do que 2. Sim. 1 mais 1 é sempre mais que E 2. sempre fica terapêutico, né? Acaba sendo. Não é psicoterápico. Certo. Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, mas eu não sou terapeuta, sim, em algumas outras linhas, mas na sala de aula, na mentoria, o trabalho acaba sendo terapêutico. Não é psicoterápico, mas ele é terapêutico. Sim, perfeito. Porque a gente ativa essa inteligência coletiva, abrindo a possibilidade das pessoas serem elas mesmas, num espaço de não julgamento, de protagonismo, de apoio, de empatia, para que as pessoas possam exercitar nesse laboratório que eu criei, e que tenho desenvolvido nos grupos, para que as pessoas possam ser melhores na sua vida. Então a gente usa esse espaço como um laboratório, para melhorar as suas competências comportamentais, as chamadas soft skills, Isso. para que a gente possa ir para a vida de um jeito mais autônomo, menos heterônomo, né? Sim, verdade. Não emprestando poder ao outro, mas assumindo com propriedade a própria vida, o bastão da vida, para que a gente possa ter mais alegria, mais felicidade. Verdade. E com isso, as pessoas, em grupo, eu acho bacana o trabalho em grupo, porque assim, uma que as pessoas deixam de julgar se um é melhor que o outro, Sim. ele começa a descobrir também que os mesmos problemas que ele tem, os outros também têm, e às vezes ele tem piores que o dele, É verdade. e enfrenta melhor aquele problema mais forte do que ele, que tem um problema menor do que aquele outro. Mas a capacidade de pensar é diferente. Traz aquele senso de humanidade. De humanidade, E aí, de senso de humanidade, ele chega à gratidão. É verdade. E com isso todas as coisas melhoram. Com certeza. E tem sido incrível, tanto que agora as pessoas que têm participado dessa primeira jornada, que é um mergulho já bastante profundo, me pediram para criar a jornada 2, que é um aprofundamento mais profundo. Eu já tinha o material e eu ficava naquela, ainda não está bom, aquela mania de perfeição. Aí eu coloquei no ar, a gente vai começar nos próximos dias uma turma já desse mergulho um pouco mais profundo. Então logo, logo tem outras novidades para contar. Legal. Você precisava documentar isso aí para virar um livro. É verdade, acho que eu vou ter que contar com você com isso. Não, mas é interessante, sim, porque como é muita informação, a gente acaba perdendo, de vez em quando você acaba lembrando alguma coisa, mas o conteúdo é muito bacana. É verdade. Legal. Vou contar contigo, viu? Pode contar sim. Legal. Né? E mais, assim, outras coisas que você gostaria de falar? Então esse é um projeto que é um filho novo que está nascendo, né? Essa jornada 2, e está para sair também uma nova oficina de perguntas. Okay. Porque, como falei há pouco, né, eu gosto muito de trabalhar com as perguntas. E hoje, cada vez mais, é muito importante a gente levar em conta o quanto que as perguntas utilizadas de uma maneira mais estratégica pode nos ajudar
alcançar os nossos objetivos de uma maneira mais efetiva. Verdade. Então também é um material que provavelmente vai virar um livro logo logo. E é muito importante porque na vida nós aprendemos a responder perguntas, É verdade. mas nós não aprendemos a fazer as perguntas. Fazer as E principalmente fazer as perguntas para a gente. né? Exato. Aquelas perguntas que às vezes a gente não faz nem pro travesseiro. Aí não faz para a gente também, né? E quando, com a maturidade, a gente vai entendendo que grande parte do que pode ser resolvido está dentro da gente. É verdade. Né? Ou a gente muitas vezes pensa o seguinte: olha, aquela pessoa está errada, vou tentar mudar. Você não muda as pessoas, você tem que mudar você. A gente muda a partir do... Isso, a exato. partir de mudar assim. A partir de... Isso. Aí, de repente, a pessoa vê a mudança que você teve e aí pode se inspirar em você. É verdade. Mas você querer mudar a pessoa só, não adianta. Tem que ser a gente. Viver é um ato de autorresponsabilidade e de humildade, né? Exatamente. Perfeito. E de humildade. E a psicologia positiva é muito bacana. Eu publiquei o livro do Claudemir Oliveira, Psicologia Positiva, pela editora Laços, né? Isso já faz quase 20 anos. Mas E continua sendo um tema atual. Atual e abrangente, sempre, é verdade, né? Então, e muitas vezes assim, quando estava ainda na faculdade, o pessoal falava assim: por que a grama do vizinho é mais verde? E eu não sabia a resposta. Mas porque ele cuida. Pois E assim, por que aquela pessoa prospera com seus próprios méritos? Porque ela se dedicou a alguma coisa a mais, uma linha a mais do que você não fez. Né? Então, a gente vai aprendendo isso daí na prática, e muitas vezes aquele bicho de 7 cabeças, né, não era tudo aquilo. Sim. A gente pinta o diabo mais feio do que ele é. E muitas vezes os monstros que a gente cria são muito piores no nosso pensamento. Exatamente, exatamente. Então a gente precisa saber conviver com isso, né? Eu gostei muito do que você falou lá a gente cada dia procurar viver um novo dia cada vez melhor. Sim, isso é a nossa melhor versão a cada dia. Isso, né? Perfeito, né? Então aquelas coisas ruins que a gente tinha e tudo mais, deixar para trás. E tirar aquela carapuça lá esquisita que a gente tinha, né? E ser uma nova versão. Né? As pessoas podem gostar ou não, mas é uma nova versão. Mas ela é uma versão melhorada. Uma versão melhorada, uma versão mais autônoma, mais feliz, mais liberta. E mais madura também. Mais madura. Legal, bacana. Aprendendo a dizer mais sims pra gente mesmo. Sem dúvida. Verdade. E às vezes esses sims dizem um sim, às vezes a gente precisa dizer não pro outro. Às vezes, uma coisa que eu não consegui até hoje, esse negócio de falar não, eu não consigo até hoje. É bem típico do Kate, né? Mas foi assim, ele dá mais sofrimento quando você se mata para poder ajudar o outro lá. Mas o aprendizado é grande. Né? Então, a lei da semeadura é eficaz. Quando você faz bem para as outras pessoas, mesmo que não haja retribuição ali e tal, mas de alguma forma o universo conspira, te ajuda e você acaba prosperando. Isso me faz refletir que eu tenho essa premissa: ajude e o universo te traz. Mas não ajudar esperando algo em troca. Sim, exatamente. Muitas vezes a gente se frustrava por isso. Vamos fazer isso aqui, e uma hora das vezes não vem. E principal, e o interessante é o seguinte: quanto mais as pessoas têm poder, menos vem. Você tenta agradar para alguma coisa, não vem nada. Entendeu? A das pessoas humildes vem. E é muito. E a generosidade é genuína. Isso, exatamente. A outra fica parecendo que é por interesse. Sim, é verdade. E quando é genuíno, quando é puro, tem um sabor muito mais. Nossa, realmente é bacana. Eu tenho um aluno que ele foi fazer ele acabou depois fazendo uma outra faculdade na área de saúde. Ele acabou indo lá pelo interiorzão lá, tal, e uma vez ele falou que ajudou a cuidar do curativo uma pessoa bem humilde. Ela deu um cacho de banana para ele. Que bonitinho. Ele pensou assim: nossa,
Aí ele pediu licença, falou, olha, eu não consigo carregar, né? Eu vou cortar só esse pedaço, essa penca aqui, né? Ele falou assim, às vezes ele não teria nem, aquele cacho foi tratado para ser o alimento deles, ele estava dando esse alimento e um favorzinho que ele fez. Isso que é autenticidade, né? E é bonito, é um ato Bonito, sem dúvida. De gratidão mesmo. Esse é de gratidão mesmo, É. viu? E a gente vai ensinar, a vida acaba ensinando muita coisa a gente, né? Nos ensina a cada dia. É verdade. Mas você quer falar mais alguma coisinha? Okay. Ou quer deixar uma mensagem para os internautas, aqueles que gostariam de participar dos seus grupos de trabalho e tudo mais? Eu queria que você deixasse seu contato também. Sim. A cada início de grupo, eu faço algumas degustações desse trabalho para que as pessoas venham conhecer. E o que eu chamo de sessão zero da jornada. Já é um espaço de aprendizado, já é uma mentoria em grupo na qual a pessoa tem a possibilidade de ajudar a resolver um problema ou resolver um problema seu dentro de um processo de grupo onde a gente aprende enquanto trabalha junto. Então, esse é um convite que eu deixo e se vocês tiverem interesse, eu estou super à disposição. Quem conhece o meu trabalho, e que bom que você está comigo nesses projetos em alguns momentos. E uma coisa que me vem aqui, quando a gente falava sobre mudança, que uma reflexão que eu acredito que vale muito a pena, quando você falava sobre mudar a partir da gente. Né? E a gente muda, como nós temos essa tendência, o ser humano tem essa tendência a ficar numa zona de conforto. É muito comum do ser humano mudar a partir do momento que a dor de permanecer igual é pior do que a dor de mudar. É verdade. E a necessidade do ser humano cresce. Então, a gente fala muito, né, sobre aprender pelo amor ou pela dor, é mais comum as pessoas aprenderem pela dor. Agora, a gente pode tornar isso mais leve. Então, o meu trabalho é ajudar as pessoas a tornarem esse processo mais leve, mais lúdico, mais inclusivo. Então, eu estou super à disposição e deixo sim meus contatos, o meu Instagram, que é CDQC, de Cuidando de Quem Cuida, então é cdqc.consultoria. Esse é o Instagram, para que as pessoas possam me acessar e conhecer um pouco mais do meu trabalho. Perfeito. Angela, gratidão. Obrigada. Muito específico. Tá aqui. Obrigado. Internautas, nos agradecimentos então a essa fantástica consultora, né, da área de humanas, que vem aí ajudando, né, as pessoas a se tornarem cada vez melhores. Ângela Passadori, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.